A paz do Senhor, queridos, é um prazer estar de volta aos estúdios aqui da IEADALP para colaborar mais uma vez com a Superintendência da Escola Bíblica Dominical, gravando aqui mais um subsídio para lições bíblicas. Desta feita, nós estaremos falando um pouco sobre a lição de número 8 deste terceiro trimestre de 2019, lição bíblica de jovens. O título da lição de número 8 é o papel do líder e a convivência cristã. Então, otimizando o tempo, vamos lá direto ao ponto para tratarmos de um assunto tão relevante no contexto de ministério e de vida cristã, com base no estudo do trimestre que está fundamentado nas epístolas de Pedro. O papel do líder e a convivência cristã, que tem como texto bíblico a primeira epístola de Pedro, do capítulo 5, no capítulo 5, do verso 1 ao 14, nos traz alguns temas e pontos aqui distribuídos na lição bíblica, onde o primeiro dele fala-nos sobre conselhos à liderança cristã. Eu quero iniciar pontuando uma questão muito básica, uma questão fundamental da liderança cristã. Líderes cristãos, eles são vocacionados ou são forjados? Um líder já nasce líder ou se torna líder? Eu sou do ponto de vista de que existe um equilíbrio entre essas duas perspectivas. Obviamente, do ponto de vista bíblico, um líder é alguém que foi vocacionado, é alguém que foi escolhido por Deus para exercer uma posição ou uma função de liderança na igreja. Então, de certa forma, um líder já nasce líder. Contudo, a Bíblia também nos deixa muito claro que um líder vocacionado por Deus, ele pode, ou melhor ainda, ele deve desenvolver qualidades, desenvolver competências para o exercício da sua liderança. O líder desenvolve-se enquanto líder, enquanto estuda sobre liderança, enquanto observa outros liderarem e enquanto lidera. Ou seja, o líder tem a condição de desenvolver a sua vocação de liderança fazendo, observando e lendo ou estudando sobre liderança. Dessa forma, um líder já nasce líder, vocacionado por Deus para a liderança, mas precisa desenvolver durante toda a sua trajetória de vida e ministerial, o líder tem como desenvolver a sua capacidade de liderar. O primeiro ponto da lição, que traz esses conselhos à liderança cristã, traz uma informação que é bem interessante e pertinente para o contexto assembleiano, pentecostal assembleiano. O comentarista da lição, ele diz que as funções de pastor, bispo e presbítero têm a mesma conotação no Novo Testamento. Tentando trazer isso de forma mais clara, mesmo que nós não utilizemos no contexto assembleiano brasileiro o título de bispo, principalmente no contexto da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a função de bispo, ou o uso do termo bispo no ministério, ele é bíblico. Nós não o usamos por uma questão denominacional, uma questão histórica, de talvez buscarmos um não associamento, uma não associação, melhor dizendo, à questão do bispo no contexto católico romano. Mas bispo é sim um termo bíblico e não teríamos problema algum se a qualquer momento, dentro do contexto ministerial assembleiano, se viesse a ser utilizado o termo bispo. O termo bispo é tão bíblico como o termo pastor e o termo presbítero.
os três termos apontam no Novo Testamento, ou estão no Novo Testamento em torno da função de cuidadores e de supervisores da Igreja de Jesus. É importante deixar isso muito claro, porque às vezes há uma censura da parte da nossa denominação para com outras denominações evangélicas que utilizam o termo bispo quando o termo bispo é bíblico, embora, como já disse, nós não o utilizamos no contexto assembleano. Em segundo lugar, gostaria de ainda, dentro desse primeiro ponto, uma palavra aos presbíteros, falar da atividade, da função de apacentamento. Apacentar, que é uma atribuição do pastor, do bispo ou presbítero, implica em cuidar das ovelhas. E cuidar implica em alimentar, proteger, restaurar, orientar. O cuidado com as ovelhas, o apacentar as ovelhas implica num cuidado integral com a vida da ovelha. Cuidado com os seus aspectos da vida espiritual, cuidado com os seus aspectos da vida emocional, cuidado com os seus aspectos da vida social. Então, um pastor, bispo ou presbítero, ele precisa se preocupar com a ovelha de forma integral, de maneira integral, com todos os aspectos da vida de suas ovelhas. A lição também enfatiza o fato de que a chamada para o ministério pastoral é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Vale ainda aqui, nesse primeiro momento desse subsídio para essa lição bíblica, lembrar que o chamado para o exercício do ministério pastoral ou para qualquer uma outra função de liderança na igreja não é meritório, ou seja, o chamado para exercer funções ou posições de liderança na igreja é resultado da graça de Jesus, ou seja, do favor imerecido. Nós não merecemos ser chamados ou ocupar funções de liderança e é um ato também da sua soberania. Ele escolhe quem ele bem entende ou quer para as posições ou funções de liderança na igreja. Graça, soberania, misericórdia são qualidades e atributos de Deus que estão envolvidos no seu chamado para aqueles que estão na igreja exercendo funções ou atribuições de liderança. O primeiro ponto da lição bíblica traz também para a gente uma advertência. Quando Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 5, principalmente dos versos 1 ao verso de ao 4º versículo, ele adverte ele nos traz à tona, ele salienta alguns cuidados que bispos, pastores ou presbíteros devem ter no trato com as ovelhas, como já citamos, mas também em relação à sua própria posição de liderança. Por exemplo, o versículo 2 e 3, principalmente, nos diz o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Gostaria aqui de destacar e salientar alguns fatos. Primeiro, de deixar claro, com base numa análise e estudo no texto original, do sentido bíblico neotestamentário de força, de ganância e de domínio, porque Pedro exorta aqui que aqueles que apacentam a igreja, que apacentam, atenção, aqueles que apacentam o rebanho de Deus que está entre vós. Isso é muito interessante, presta atenção. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Pedro não escreve apacentai o rebanho de Deus que pertence a vós, porque o rebanho
é de Deus. Apacentai o rebanho de Deus. Pastor não tem ovelhas, pastor cuida das ovelhas do rebanho de Deus. Nós não somos donos das ovelhas. As ovelhas não são nossas propriedades. As ovelhas são propriedades de Deus. Essas ovelhas, esse rebanho está entre nós e a nossa função é a de apacentar o rebanho de Deus. E aí Pedro chama a atenção sobre o modo de apacentar. E a primeira coisa que ele diz, como já lemos, é que nós não devemos cuidar ou apacentar essas ovelhas por força, ou seja, por obrigação ou qualquer sentimento de constrangimento. É preciso entender o contexto em que Pedro escreve essa sua primeira epístola. Pedro escreve a sua primeira epístola num contexto de perseguição. E num contexto de perseguição, é muito arriscado, é perigoso ser pastor, porque quando vem a perseguição, os primeiros a serem objetos de captura, de tortura, de aprisionamento e até de martírio são os líderes. Então, hoje parece e soa até um pouco estranho você pensar em alguém a ser forçado a ser um obreiro, a ser forçado a ser um pastor. Pelo contrário, hoje em muitos lugares se briga, se disputa a função pastoral. Pois é, vivemos tempos de paz, de tranquilidade, mas em tempos de perseguição, em contextos de perseguição, parece-nos que ninguém disputa posições de liderança, porque o custo é muito alto. Então, é provável que o sentido de não pastorear por força tenha a ver em alguém ser constrangido ou persuadido ou forçado a ocupar uma posição de liderança em contextos de adversidade. Mas mesmo nos dias de hoje, talvez em alguns casos isso aconteça, mas não, pelo menos aqui no Brasil, dentro dessa visão que eu falei de perseguição. Talvez alguém seja forçado a ocupar, ou seja constrangido a ocupar uma função de liderança por outras razões, pelas mais diversas razões, mas não, obviamente, num contexto de perseguição. Então, no nosso país, fica um pouco difícil, no nosso contexto, fica um pouco difícil esse não pastorear por força, mas no contexto de Pedro era algo muito claro, no contexto dos dias do apóstolo Pedro. A outra coisa que nós lemos aqui é que, obviamente, já de forma positiva, esse cuidado deve ser voluntário, mas uma outra coisa que o apóstolo Pedro também adverte é que esse pastoreio, essa liderança não pode ser exercida, motivada por torpe ganância. Torpe ganância tem exatamente o sentido de uma posição de liderança ou de uma posição pastoral que se ocupa visando lucro material, visando tirar vantagem financeira da liderança, se dar bem financeiramente. Infelizmente, essa é uma realidade que hoje vivenciamos no contexto evangélico cristão. Há pessoas que estão em posição de liderança cujo objetivo se desviou, perdeu o foco e, infelizmente, há algumas pessoas em posição de liderança que estão em posição de liderança visando tirar vantagens pessoais disso. Ministério não deveria ser fonte de lucro financeiro para ninguém, nem meio de enriquecimento, principalmente enriquecimento ilícito, porque o termo grego original de ganância fala sobre tirar vantagens de forma ilícita sobre ocupando a posição que se ocupa, e de forma alguma isso deveria ser uma motivação para se estar no ministério. Que um obreiro, que um líder, que um pastor, ele deve ter um salário digno, e principalmente os de tempo integral, que devem viver do ministério, isso a própria Bíblia nos dá fundamento. Mas devemos compreender essa vivência, esse viver, esse depender do ministério, do viver e depender de uma forma digna,
O pastor deve ter um sustento que ele não tenha vergonha de expor, dizer o quanto ganha. Nem vergonha por ser tão pouco, nem vergonha por ser tão desproporcional à função ministerial de pastor e ao contexto do rebanho e à realidade do rebanho que ele pastoreia. Esse é o fato. Então, um líder, ele não deve, Pedro já alertava em seus dias, ele não deve ocupar, exercer funções de pastoreio ou liderança por torpe ganância, ou seja, visando lucro ou vantagens pessoais. E por fim, nessa palavra de exortação e advertência, um pastor também, aqueles que desempenham atividades ou funções pastorais, porque vale também a pena lembrar que no nosso contexto assembleiano, há diáconos e evangelistas e outros obreiros que ocupam atividade pastoral, mesmo não sendo ordenado a pastores. É uma coisa bem particular do contexto ministerial também assembleiano. Então, nós não estamos falando aqui exatamente apenas para pastores consagrados ou ordenados, mas para aqueles que, mesmo que não são ainda ordenados ou consagrados ao ministério pastoral, mas que ocupam atividades pastorais. Então, a última recomendação que Pedro dá aqui é que o pastor, aquele que apacenta e que o cuida, não deve fazer isso como tendo domínio sobre a herança, e mais uma vez Pedro alerta, a herança de Deus. O rebanho é de Deus, a herança é de Deus. Nós somos apenas cuidadores do rebanho, das ovelhas que pertencem ao Senhor. E isso não deve ser feito como tendo domínio. A palavra domínio, ela, quando estudada no seu original grego, significa que o exercício do ministério pastoral não deve seguir o padrão dos tiranos, ou seja, um pastor ele não deve ser opressor do rebanho, ele não deve apacentar impondo terror, impondo medo, ameaçando, fazendo uso da sua posição para uma postura arbitrária, autocrática, que não respeita nem considera opiniões, nem leva questões a apreciações e a discussões. Esse modelo tirano, esse modelo dominador, é um modelo reprovado pelas Escrituras e aqui faz parte dessas exortações e de orientações do apóstolo Pedro para aqueles que foram chamados para o ministério pastoral. Para fechar os nossos comentários aqui neste subsídio, nós vamos para o segundo ponto da lição, que praticamente é uma continuidade da sequência das exortações de Pedro. Mas antes disso, só fechando, o versículo 4 de 1 de Pedro 5 termina com uma promessa para aqueles que pastoreiam de forma íntegra e bíblica o rebanho. Pedro conclui no verso 4 dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, o pastor dos pastores, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então há um prêmio, há um galardão, há uma coroa de glória para cada um daqueles que exercerem com integridade e dignidade o ministério pastoral. E aí o texto de Pedro agora se volta para alguns conselhos aos jovens, e o verso 5 diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É importante observar que nesse versículo 5, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Embora traduzido na Almeida Revista e Corrigida por anciãos, e na Nova Almeida atualizada por mais velhos, o termo grego para anciãos ou mais velhos é o mesmo termo do início
desse capítulo 5, do verso 1. No grego é presbíteros. Então, no primeiro versículo, o termo presbítero foi traduzido por presbítero, e esse mesmo termo grego presbíteros, ou presbíteros, foi traduzido no versículo 5 por anciãos. Então, Pedro está aconselhando aqui, está aconselhando aqui os jovens, tanto a serem submissos, a obedecerem, em primeiro lugar, os seus líderes ou pastores, mas também pode ser entendido, vários comentaristas bíblicos concordam com isso, que essa exortação ou a demonstração ou orientação à obediência dos jovens pode ser estendida também aos demais irmãos mais velhos da igreja. Então, em primeiro lugar, dentro do próprio contexto, os jovens da igreja devem estar submissos, devem procurar obedecer aos seus pastores e líderes, aos anciãos da igreja, aos presbíteros, e ao mesmo tempo eles devem obedecer e respeitar aos irmãos mais velhos. Obviamente, a própria lição bíblica também, nesse segundo ponto, deixa muito claro que essa submissão ou obediência, ela é uma submissão e uma obediência condicionada a que estes líderes e irmãos mais velhos, eles estejam em suas orientações, ensinos e pedidos, estejam alinhados com a palavra de Deus. A Bíblia, em lugar nenhum, orienta, exorta ou nos manda obedecer cegamente a líderes. Nós devemos obedecer aos nossos líderes na medida que os nossos líderes obedecem a Deus e a sua palavra. Nós não podemos obedecer aos mais velhos na medida em que esses mais velhos se afastam da palavra de Deus. Então, a nossa obediência aos nossos líderes e a obediência que os jovens devem aos mais velhos é uma obediência onde os mais velhos estão também alinhados e estão em obediência a Deus e aquilo que é revelado na sua palavra em termos de fundamentos e princípios para a vida cristã. Então, é importante que isso seja colocado na aula que vocês estarão ministrando, que estaremos ministrando no final de semana. Obviamente, Pedro deixa claro que essa postura de submissão, de obediência aos mais velhos, tem a ver com uma postura humilde. Somente norteados e vivendo de forma humilde, conforme o conceito de humildade à luz das Escrituras, que estaremos prontos para nos submetermos, para obedecermos os nossos líderes e respeitarmos os mais velhos, mas não somente a estes, porque o terceiro ponto da lição, que fala agora não apenas de relacionamento entre líderes e liderados, mas agora de relacionamento entre irmãos, essa mesma humildade deve nortear os nossos relacionamentos. E a exortação de Pedro, nessa perspectiva de relacionamentos gerais, é que todos nós devemos, de alguma forma, estarmos submissos uns aos outros. Ou seja, se existe um sentimento que vai produzir atitudes que promovem comunhão, que promovem o respeito ao próximo, que promove humildade e uma humildade no nível em que eu me submeto, estou pronto a me submeter, a obedecer, a respeitar o próximo e o próximo a mim, essa troca múltipla de respeito e de submissão um ao outro não existe se não for fundamentada no sentimento de humildade. Nós vivemos um contexto secularizado, que em algum momento tem influenciado inclusive a igreja, em que os homens tentam suplantar uns aos outros, tentam superar uns aos outros. É um contexto de competição, onde pessoas são pisadas, são traídas, são vendidas, mas não devem ser essas atitudes norteadas por um sentimento perverso que deve nortear ou mover a vida cristã. Não.
Nós devemos não procurar superar ou suplantar ou diminuir o próximo, mas trabalhar na construção, trabalhar na promoção, trabalhar no valor ao próximo. Nós não devemos pensar em humilhar o próximo, mas nos humilharmos diante do próximo. E a relação cristã deve ser essa, não de superioridade um ao outro, mas de submissão um ao outro. Quando o serviço nortear as nossas atitudes, as nossas intenções, então viveremos esse alto nível de vida cristã. Um nível onde eu olho para o outro e busco saber de que forma eu posso servi-lo e não suplantá-lo. Um nível onde eu olho para o outro e busco saber do que eu posso dar para o outro e não do que eu posso extrair ou me aproveitar do outro. Dessa forma que Deus nos ajude, nos abençoe e que possamos entender o papel do líder e os princípios que norteiam a boa convivência cristã, que promove comunhão na igreja e que esta comunhão testemunha da nossa unidade para os de fora e que promove em tudo a glória de Deus. Eu concluo essa nossa participação cooperando mais uma vez com a superintendência da EBD em Abreu Lima, Pernambuco, na pessoa do evangelista Renato Torres, agradecendo mais esta oportunidade e exortando a todos vocês que continuem a valorizar a Escola Bíblica Dominical, o maior seminário teológico do mundo. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.